A paz do Senhor a todos, amém? Boa noite, igreja. Hoje o Senhor nos mostra o capítulo 21 de Mateus, o versículo é do 18 ao 22, a figueira seca. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito, e tudo que pedirdes na oração crendo, o recebereis. Então, o Senhor olha para aquela figueira linda, né? E ele está com fome. Linda, e quando a figueira está linda, assim, cheia de folhas verdes, significa que ela tem fruto, né? Tem figo. Chegando lá não tinha figo. Era só uma mentira, né? Era só... Ela estava ali, mas ela não estava, né? Com fruto de verdade. Então ele numa reação ele fala: nunca mais nasça fruto fruto de ti, e a figueira secou imediatamente. Por que o Senhor fez isso? Porque não adianta ser só aparência, tem que ter fruto. Ele estava indo para Jerusalém nesse dia, né? Isso remete a Jerusalém e remete à igreja, porque não adianta a pessoa ter só, né, a aparência de ser piedoso, a aparência de ser cristão. Ela precisa ter fruto. Ela precisa ter fruto para que na consumação dos séculos, né, o Senhor possa dizer: seja bem-vindo, benditos do meu Pai. Então, o estar, né, o estar cheio de folhas parecendo ser não resolve. Nós temos que exercitar os frutos do Espírito. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente reconhece nossos pecados, quando nós nos arrependemos, né? O que acontece? O arrependimento não pode parar só no arrependimento. Parou no arrependimento. Pronto, eu estou arrependida dos meus pecados, reconheço cada um deles, né? E estou arrependida. Mas não é só isso. O Senhor pede muito mais da gente. O Senhor pede que a gente comece a reagir diferente. Então não é só o arrependimento. O arrependimento a gente anda mais um pouquinho, a gente tem que começar a exercitar os frutos do Espírito, né? E os frutos do Espírito são o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Esses frutos, eles vão moldar o nosso caráter, a nossa forma de pensar e reagir, o nosso jeito de encarar os problemas, encarar a vida, o cotidiano, né? A vida secular. Então, à medida de Cristo, à medida desses frutos daqui do Espírito, a gente vai reagir, né, diferente do que nós reagíamos antes. É uma forma de nós mudarmos, né, o nosso jeito, a nossa maneira de ser, né? E os discípulos, como não estavam, né, entendendo bem a coisa espiritual, né, aquilo tudo que estava acontecendo com eles, tem uma reação muito secular, muito humana, né? Eles falam assim: como secou imediatamente a figueira? Eles perguntam a Jesus: como o Senhor fez aquilo, né? E sabendo que o Senhor tinha feito vários milagres, né? E Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Então o Senhor nos dá, né, a capacidade de enxergar aquilo que é só folha, aquilo que é aparência, né, de ser, aquilo que vai nos prejudicar, aquilo que não vai trazer nada de bom para nós. Ele dá essa capacidade para a gente, se a gente tiver fé
E aí ele fala também sobre o monte. O monte a gente sobe o monte, a gente desce o monte, seja de que jeito for, ou de bicicleta, ou a pé, ou de ônibus, ou de carro, ou de trem. A gente sobe o monte e desce o monte. O Senhor está dizendo que Ele vai erguer, com a nossa fé nós vamos erguer o monte e lançar no mar. Ele vai, imagina um monte sendo erguido e lançado no mar. O monte remete a problemas, né? O monte quando a gente vai, vamos supor, a pé, requer um esforço nosso. E se for com alguma coisa para se locomover, carro, seja lá o que for, também é um esforço daquele instrumento para subir uma ladeira, né? Um monte e descer um monte. Então isso remete a problemas. Então o que vai acontecer? Se eu tenho fé, vai ser feito o que foi feito à figueira: seca-te ou ergue-te, precipita-te no mar, e assim será feito. Mas eu preciso ter fé e crer, né? E assim o Senhor diz: e tudo que pedirdes na oração crendo, o recebereis. Então, quando a gente exercita os frutos do Espírito, os frutos do Espírito está em Gálatas, capítulo 5, o versículo é do 22 ao 25. Depois eu vou falar só sobre os frutos do Espírito, né? Se o Senhor me der essa oportunidade de falar, porque é Ele que conduz sobre os frutos do Espírito, porque é importante nós sabermos, né, sobre os frutos do Espírito para que a gente exercite, né, essa capacidade, né, os frutos não, o fruto do Espírito. Não é o plural, é o fruto, é como se fosse uma tangerina ou uma laranja, e cada um é um gominho. Então, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. São gomos desse fruto que é o fruto do Espírito Santo, né? Então, quando a gente tem esse fruto do Espírito Santo, né, que a gente tem fé, quando a gente tem fé, o que a gente pedir na oração crendo, a gente recebe. Então vamos pedir mais, cada vez mais, né, fé ao Senhor. O Senhor tem sido bondoso conosco, o Senhor tem nos visitado, o Senhor tem transformado a nossa igreja, o Senhor tem sido muito, muito misericordioso para conosco. Ele tem nos visitado dentro da igreja, né? Então, vamos adorá-lo de todas as formas, inclusive nos modificando para agradá-lo, né? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus, que o Senhor Jesus abençoe a cada um dos irmãos, né? Assim como o Senhor me abençoou nesse texto, né, sagrado. E assim eu me despeço, em nome de Jesus, amém.